Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Banco de Dados 1, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do terceiro período. E hoje nós vamos falar sobre modelo de entidade e relacionamento estendido, certo? Nossa aula passada foi só o modelo de entidade e relacionamento, agora nós vamos trabalhar com ele estendido, algo mais especialista sobre esse modelo. Então, na aula passada a gente viu o modelo de entidade e relacionamento, viu entidade, tipo de entidade, conjunto de entidades, relacionamento entre as entidades e com um conjunto de relacionamentos, atributos, cardinalidade e algumas restrições. Hoje nós vamos ver um conceito geral sobre o MER estendido, trabalhar um pouco mais de especialização, subclasse e superclasse, herança, generalização e especialização, restrições e agregação, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre o MER estendido aí. Vamos lá. Então, esse MER estendido aí, ele traz algumas características, a semântica, ele introduz umas novas características da semântica do MER normal, certo? E ele é utilizado na modelagem de aplicações mais complexas, tais como CAD, CAM, BD gráficos e geográficos, databases gráficos e databases geográficos, certo? E aí tem alguns conceitos novos que se assemelham muito ali aos conceitos de orientação a objetos. Subclasse, superclasse, hierarquia, herança, certo? Generalização, especialização, agregação. Tudo isso aqui está lá no conceito de orientação a objetos. Só que isso não foi criado pensando na orientação a objetos, certo? As duas coisas foram evoluindo juntos e depois foram ver que as duas se complementavam, certo? Então, traz os mesmos nomes porque são basicamente tem relações umas coisas, essa orientação a objeto com o MER. Então, vamos lá. Quando você tem uma entidade genérica, você tem tipo pessoa, e você detalha ela, divide ela em algumas outras entidades, você está especializando, certo? E quando você faz o processo contrário, que você tem algo que seja comum entre várias entidades, você separa essas coisas que são comum, gera algo genérico e abstrai abstrai as coisas que são comuns, e deixa só o que é específico naquela classe. Então, aí isso é gerado uma herança, certo? E quando você tem algo específico para algo genérico, pertence a, certo? Então, beleza, vamos ver isso aqui com um diagrama para ficar um pouco mais claro. Então, os conceitos de superclasse, que é o supertipo, subclasse, subtipo, que seriam as inferiores, herança, generalização e especialização estão intimamente ligados, relacionados, certo? Então, olha só, uma entidade mais genérica, eu tenho pessoa, certo? Todos esses aqui de baixo são pessoa, certo? E aí, eu trago um critério de especialização, certo? Esse triângulo aí fala sobre o critério traz para a gente o critério de especialização. E eu tenho aqui a generalização, que é algo mais específico. A generalização de pessoa, eu tenho aqui uma entidade mais específica. Então, eu tenho aqui pessoa, que ela vai ser um aluno, ou um funcionário, ou um professor, certo? Então, por isso, dessa forma, a gente consegue especializar mais detalhado, Pessoa é algo comum, tem atributos comuns para aluno, funcionário e professor, certo? Então, olha só, a subclasse, que é o subtipo, é um conjunto de entidades,
que são os resultados do agrupamento são resultados do agrupamento de atributos específicos para o tipo daquela entidade, que não são comuns para as outras entidades. Então, a superclasse tem os atributos que são comuns, certo? E a subclasse tem os atributos que são específicos. Por exemplo, a superclasse, eu tenho uma entidade do tipo empregado e tenho subclasses do tipo secretário, engenheiro e técnico, certo? E cada membro dessas subclasses também é um empregado, certo? Então, elas se completam, certo? Agora vamos falar um pouquinho de herança, certo? Então, atributos. Os atributos da superclasse são herdados pelas classes, pelas subclasses. Então, o que tem na superclasse é herdado na subclasse. Dos relacionamentos. As instâncias dos relacionamentos da superclasse são herdadas pelas entidades da subclasse também, ok? Coloquei aqui uma observação para vocês. Qualquer entidade membro de uma subclasse também deve ser membro da superclasse. Ou seja, se eu tenho uma subclasse, automaticamente eu tenho os atributos da superclasse. Qualquer entidade membro da superclasse pode opcionalmente ser incluída como membro de qualquer número das subclasses, incluindo 0, certo? Então, assim, se eu tenho a superclasse, ela pode ser incluída a qualquer uma das subclasses, ou em nenhuma, ok? Bom, então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Então, pessoal, nesse exemplo, nós temos um exemplo aqui de herança, né? Temos aqui um conjunto de entidades mais específicas que herdam tudo que tem na classe, na superclasse. Eu tenho aqui o código, nome, idade e altura, que faz parte de aluno. Aluno tem código, nome, altura, código, nome, idade e altura, além do número da matrícula e do curso, certo? Do mesmo jeito que funcionário tem todos esses dados aqui e não tem nenhum atributo específico, porém pessoa tem o número da professor, né, no caso, tem o número da função e a própria função. Beleza. Um conjunto de entidades, pessoal, mais específicos participam de todos os conjuntos de relacionamentos definidos para o conjunto de entidades mais genéricos. Então, olha só. O aluno possui plano de saúde. O funcionário possui plano de saúde e o professor também possui plano de saúde, porque isso é parte do relacionamento da entidade da superclasse, que é pessoa, certo? Então, é a mesma coisa que a ligação, se a ligação for direto aqui, ó, digamos assim, de possui, vem direto para aluno, ou para funcionário ou para professor. Então, olha só, aqui, ó, eu mostro para vocês que esse relacionamento é um relacionamento genérico, né? É o relacionamento que está ligado à entidade mais genérica, e tudo que está, digamos que, ligado a esse relacionamento é pessoas, e tudo aqui é ligado diretamente por causa desse relacionamento entre o plano de saúde e a pessoa, que é a superclasse. A chave dos conjuntos de entidades mais específicos é herdada do conjunto de entidades mais genérico, certo? Então, a mesma chave que vai estar aqui é a chave destinada ao aluno, correto? Então, ao aluno, ao funcionário e ao professor. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre herança em múltiplos níveis, certo? Olha só, eu tenho aqui, ó, uma pessoa, certo? Que é uma entidade. Essa entidade especializou em aluno, funcionário e professor. E eu tenho também uma especialização de aluno. No caso, aluno pode estar cursando um curso de graduação ou um curso de pós-graduação. Nós vamos entender melhor esses relacionamentos
no decorrer dessa aula. Nesse caso aqui, esse relacionamento pessoa vai ser um aluno, um funcionário e um professor, e nesse caso o aluno é uma herança, no caso aqui uma ligação de complemento, né? Ele pode estar cursando um curso de graduação ou de pós-graduação, ou os dois. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre generalização e especialização, então. A especialização é o resultado da separação de um tipo de entidade de nível mais alto da superclasse, igual eu falei para vocês, em formatos de tipos de nível mais baixo, que se torna as subclasses. O procedimento define um conjunto de subclasses de um mesmo que tem um determinado tipo, associa os atributos adicionais específicos a cada subclasse. Então, olha só, como eu falei para vocês, quando vai se gerar a subclasse, quando você vai especializar, você olha e fala assim, opa, essa entidade tem um atributo específico que não tem nessa, então vou ter que criar uma entidade específica para adicionar aquele atributo, que é característico daquela entidade. E assim você vai fazendo, estabelecendo atributos e entidades derivadas da superclasse. Então eu tenho aqui o primeiro caso. Ó. Determinados atributos aplicam somente a alguns conjuntos e entidades específicas. Então olha só, o número da matrícula e curso é atribuído somente ao aluno, certo? Então vamos ver isso melhor, olha só. Eu tenho atributos genéricos, certo? Que é ali o código, o nome, a idade e a altura. Todos esses 4 atributos aí são pertencentes eles pertencem à superclasse pessoa e são há uma herança, né? E esses atributos fazem parte também da classe da entidade aluno. Então, o aluno tem nome, código, idade e altura, número da matrícula e curso. Do mesmo modo que eu já falei para vocês, o funcionário só tem os atributos da classe pessoa e o professor, além dos atributos da classe pessoa, ele tem também o número do funcionário e a função. E aí, eu tenho atributos específicos do tipo do aluno, que é o número da matrícula e do curso. Esses atributos são somente da entidade aluno. Tenho atributos específicos, que são característicos do professor. Tenho atributos genéricos do aluno, certo? O aluno tem todos os 6 atributos ali, porém eles são genéricos para o curso para graduação e pós-graduação, porque eles herdam tudo que tem na superclasse. E por fim, eu tenho atributos específicos de graduação e atributos específicos de pós-graduação. Bom, existem relacionamentos também dos quais participam apenas entidades de alguns subconjuntos específicos. Olha só, eu tenho pessoa ali e o aluno cursa uma disciplina ministrada por um professor. Então, como vocês podem ver aqui, o aluno cursa uma disciplina ministrada por um professor. Então, é uma subclasse, né? Um subtipo que faz um relacionamento entre eles. E isso pode acontecer. Então, deixei bem claro para mostrar aí para vocês. Generalização. Generalização, pessoal, é o efeito contrário da especialização. No caso da generalização, você vai abstrair um conjunto de entidades. Você tem um conjunto de entidades e elas possuem características comuns, certo? Então, o que você vai fazer? O que é comum vai se tornar uma entidade mais forte, se tornando uma superclasse, certo? O processo ocorre que você vai separar o que é diferente entre as entidades e juntar todos os atributos que são comuns, certo? O que é comum passa a agregar a superclasse. Então, deixei aqui um exemplo para vocês. Então, é tranquilo. Quando você tem características comuns entre secretário, técnico e engenheiro, você generaliza, gerando
uma superclasse. Quando você tem empregado e esses empregados possuem características diferentes, tipo secretário, técnico, engenheiro, administrativo, você está fazendo uma especialização, certo? Então, quando sobe, digamos assim, é generalização, e quando você está detalhando, especialização. Bom, uma subclasse, pessoal, pode possuir outras subclasses especializadas a partir dela, igual eu já mostrei anteriormente ali com pessoa, aluno e graduação e pós-graduação. Então, temos algumas heranças simples, onde que cada subclasse participa apenas de um relacionamento com a subclasse ou a superclasse, quando só tem um relacionamento entre elas. E herança múltipla, quando essa subclasse pode participar em mais de um relacionamento com a superclasse ou com uma subclasse. Ela tem ali uma subclasse. Então, como exemplo, eu coloquei aqui para vocês, olha só. Tem aqui a entidade empregado. A entidade empregado tem secretário, engenheiro, técnico. O empregado também tem um gerente aqui. Nesse caso aqui, traz mais coisas para a gente. Esse empregado pode ser, ele é um secretário, um técnico, um engenheiro, mas ele pode ser, além de ser isso aqui, ele pode ser um gerente, certo? E aí, você tem empregados também que podem ser mensalistas ou horistas. Nesse caso vai ser um ou outro. E, olha só, o engenheiro, ele pode ser um engenheiro gerente. O gerente pode ser um gerente. O mensalista pode ser um engenheiro gerente. E aí ganha um adicional. Então, vocês podem ver que as entidades, você tem aqui entidades simples e entidade composta, certo? Então, herança simples e herança múltipla. Herança simples, no caso aqui, o secretário, ele só faz herança com a superclasse, ele recebe a herança da superclasse, que é o empregado. E a herança múltipla, tem o engenheiro aqui, que herda tudo de empregado e estende para engenheiro gerente aqui também. Bom, agora nós vamos falar sobre restrições. Existem, pessoal, dois tipos de restrições, certo? Então, primeira, a restrição de disjunção. É quando você tem uma entidade que pode ser membro, no máximo, de uma subclasse da especialização. Então, ou seja, se eu tenho aqui, eu vou ter um aluno, ou funcionário, ou professor. O meu aluno não pode ser funcionário e também não pode ser professor. Da mesma forma que o meu funcionário é só funcionário e não é aluno e nem é professor. E isso é representado pela letra D aqui. Por padrão, quando não tem nada, é considerado disjunção. Ou seja, que a pessoa só pode ser aluno ou funcionário ou professor. Agora nós vamos ver a outra opção, que se não é disjunto, há sobreposição. E aí, nesse caso, ela é representada pela letra O, certo? E isso acontece quando uma mesma instância da subclasse, da especialização, pode ser, digamos assim, utilizada em mais de uma ligação aqui com a superclasse. Então, o meu vigia, eu tenho uma pessoa, e essa minha pessoa pode ser vigia e pode ser secretário, certo? E aí, tenho duas formas de apresentar o modelo de entidade de relacionamento. Bom, agora nós vamos falar sobre restrições de completude. Então, eu já falei para vocês, a gente tem aqui restrição, ou é disjunção, ou é sobreposição. E agora eu tenho de completude, eu tenho ela total ou parcial. Okay? Total especifica que toda instância da superclasse deve ser membro de alguma subclasse, certo? Ou seja, vou voltar aqui só para explicar para vocês. Se ela for total, tudo que essa pessoa só pode existir se existir aluno.
correto? E se ela for parcial, pode existir somente a pessoa. Permite que a entidade não pertença a nenhuma das subclasses, certo? Então, se ela é total, para existir pessoa tem que existir aluno, funcionário e professor. Se ela for parcial, pode existir só a pessoa. E aí, essas restrições de disjunção e completude são independentes. Logo, então, existe 4 tipos de possibilidades. Eu tenho uma total disjunta e uma parcial disjunta, e tenho uma total com sobreposição e uma parcial com sobreposição. Então, olha só, uma total disjunta. Só há disciplina de graduação e pós-graduação e de especialização. São os 3 tipos. Uma disciplina ou é de graduação, ou de pós, ou de especialização. Isso é uma total disjunta, certo? Se eu tenho uma disciplina, ela é de graduação, de pós-graduação ou de especialização. E essa disciplina, se eu tenho uma disciplina ali, ela vai ser de um desses. Então, um total disjunto. Para existir disciplina, ela tem que estar associada à graduação, pós-graduação e especialização. Isso aqui eu coloquei modelos de exemplos, coloquei exemplos diferentes com modelos para vocês verem que há algumas representações. Agora, uma parcial disjunta, certo? Há disciplinas que não são nem de graduação e nem de pós-graduação. Exemplo, disciplinas para cursos de treinamento em empresas. Uma disciplina pode não ser de graduação e nem de pós-graduação ao mesmo tempo. Então, olha só. Quando eu tenho uma parcial disjunta, pode existir a disciplina, ela não sendo vinculada a um curso de graduação ou de pós-graduação. Então, total, se eu tenho uma disciplina, ela pertence às subclasses, graduação, pós-graduação, especialização. Parcial, ela pode não pertencer às subclasses. E agora eu tenho uma total sobreposta. Há somente alunos de graduação, pós-graduação e de especialização. Um aluno pode ao mesmo tempo estar cursando um curso de graduação e em um curso de especialização. Então, quando eu tenho um total sobreposto, só vai existir o aluno se ele estiver cursando um curso, mas ele pode cursar mais de um. Entendeu? Então, ele pode cursar, ele tem que estar cursando um ou mais. E tenho a parcial sobreposta. Além do vigia, secretário e bibliotecário, há outras funções. Um funcionário pode acumular mais de uma função, como secretário e bibliotecário, ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma pessoa que executa outras funções e a pessoa existe sem ser vigia, secretário e bibliotecário. E também posso ter aqui um vigia que é secretário e também que é bibliotecário. Bom, então vamos agora para a agregação, para a gente finalizar nossa aula de hoje. A agregação, pessoal, são tipos de entidade, tipos de relacionamentos que são agregados, representados por um tipo de entidade ou um tipo de relacionamento comum. Pode englobar 2 tipos de entidades e um tipo de relacionamento, ou 2 tipos de relacionamento e um tipo de entidade. Então, vamos ver como que funciona isso aqui. Eu tenho aqui uma pessoa que ingressa na universidade, certo? Então, isso aqui é uma entidade e seus atributos. Temos aqui um relacionamento entre eles com a data de ingresso. E temos a universidade, tem o nome da universidade e o CGC da universidade. E aí, isso tudo aqui forma uma nova entidade, certo? Olha só, o professor orienta esse aluno que ingressou na universidade. O tipo entidade aluno é composto dos tipos entidade-pessoa, dos tipos entidade, pessoa e universidade. Então, olha só, esse aqui seria o aluno, o professor orienta o tipo aluno, que é composto por pessoa e universidade e o relacionamento
ingressa. A agregação do aluno está relacionada ao tipo entidade professor, que orienta, e eu tenho aqui o professor. Como identificar cada atendimento, cada consulta? Se eu tenho um paciente que é atendido por um médico, certo? Como que eu consigo identificar isso aí? Então, a gente vai ter que pensar em algo. Usando o RG, o CRM e a data, é possível identificar cada consulta univocamente, certo? Então, eu consigo distinguir aqui cada consulta que foi realizada. Compor uma entidade consulta a partir de um relacionamento entre a entidade paciente e uma entidade médico e com a data específica. Eu acho que ficaria melhor. Então, como seria isso? Olha só, eu criei uma consulta aqui, que é quando o médico atende o paciente. Então, eu estou criando uma nova entidade aqui, e essa entidade tem a data que ela ocorreu. Então, onde eu vou colocar a data? Na entidade, certo? O relacionamento aqui virou uma entidade, então houve uma agregação. E como que eu consigo saber as chaves? Eu tenho aqui o RG, o CRM e a data. Bom, então, a consulta possui um recibo. Então, olha só, eu faço a ligação da entidade consulta, tem recibo. Então, para cada consulta, eu vou ter um recibo. Então, hoje nós vimos aí um modelo de entidade de relacionamento estendido, trazendo para a gente aí alguns conceitos novos sobre agregação, especialização, subclasse, superclasse. E espero que vocês estudem o material que está disponível para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Basta entrar em contato. No mais, o vídeo vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula.